Olá, meu nome é Malu e nesse vídeo dessa semana eu vou gravar pra vocês mostrando um programa novo. Eu vou usar o programa Rebelle 7, né, que eu comprei recentemente. Eu queria muito mostrar ele pra vocês, como ele funciona, porque eu também não sei. Eu comprei ele, tava muito barato, inclusive, quem quiser comprar. Eu paguei, cerca de R$ 80, então... E ele é muito caro, né? É R$ 80 uma parcela só, tá? Ele consegue recriar as ferramentas do tradicional, por exemplo, a aquarela, a pintura a óleo, a pintura guache, e ele consegue, deixar super realista. Eu ainda não testei muito bem. Eu comprei ele semana retrasada e eu tentei utilizar ele de várias formas, só pra dar um teste, assim, pra ver se ia dar certo. Por exemplo, eu espelhei meu MacBook no meu iPad pra conseguir utilizar ele no iPad, porque ele é um programa de computador. Eu tenho a mesa digitalizadora que eu vou usar também para mostrar para vocês, comparar, né, se muda muita coisa, né, por causa da sensibilidade da caneta, que traz essa diferença, né, a sensibilidade da caneta do iPad para a mesa digitalizadora. Eu tenho essa mesa digitalizadora aqui, que eu ganhei ela faz muito tempo já. Então, eu ganhei essa mesa aqui, da Wacom Intus, e ela é muito boa, assim, é uma mesa muito boa na época, porque como eu comprei faz muito tempo, ela, era um ótimo custo-benefício, sabe? Porque era muito caro, né, essas coisas, essas mesas digitalizadoras. Hoje em dia tem várias outras que são muito mais baratas e melhores que essa da Wacom, mas é o que eu tenho aqui, então eu vou usar ela. Eu queria muito comprar outra, tá bom, gente? Nesse vídeo eu vou testar pra vocês o programa do Rebelle 7, que é pra computador. Eu vou usar uma arte minha que eu fiz, que já faz um tempo já, quando eu comprei os brushes de aquarela pro Procreate, né? Eu tava testando os brushes, então eu fiz uma releitura de uma obra de uma artista que eu vou deixar o nome dela na tela, porque eu não sei o nome dela, tá? Que eu não lembro. E essa arte aqui que eu escolhi pra refazer, só que usando o programa do Rebelle 7, né? Esse aqui eu fiz no Procreate. E a pintura não tá muito boa, tá, gente? Porque foi a primeira vez que eu fiz usando aquarela, então eu não sabia muito bem como fazer. Então provavelmente vai ficar muito mais bonita agora, né? Que eu já tenho uma experiência aí pintando com aquarela, né? Aquarela digital, tá? Eu vou testar esse programa pra vocês nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Compartilha, comente. Se inscreve no canal. Acho que eu falei tudo, Lugazinho. Acho que é isso, gente. Eu não sei se isso vai ser um tutorial, tá bom? Só um disclaimer aí. Eu não sei se esse vídeo vai ser um tutorial, porque eu vou mostrar mesmo o programa e as funcionalidades e todos os brushes que tem, mais focado na aquarela. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu faço um outro vídeo aí mostrando as outras ferramentas, porque eu não manjo muito, né, de fazer pintura a óleo digital. Guache também, eu nem sei como é que funciona as técnicas de guache. Então aí, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar mais sobre esse programa. Mas hoje eu vou mostrar mais eu usando ele pra fazer uma pintura em aquarela digital. Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E acho que é isso, eu já falei isso umas 3 vezes. Tadinho do Vitor, eu pareço uma maluca aqui. Então, acho que é isso, tá? Tchau, gente! Até semana que vem! Tchau! Então, gente, o Rebelle, ele é um programa super realista e eu usei a função de aquarela digital. E só para avisar, nesse vídeo eu não mostrei todas as funcionalidades do programa. Se alguém se interessar nisso, coloca nos comentários que eu posso pensar em fazer um tour completo pelo programa. A ideia foi usar ele mesmo pela primeira vez, mas já posso adiantar que para quem está acostumado com outros programas digitais, ele é bem intuitivo. Eu achei, tão fácil quanto o Procreate. Então, deixa eu explicar o que eu tava fazendo antes de ficar falando um monte de coisa aleatória para você. Nessa primeira parte, eu peguei a minha Wacom Intus para fazer a line art dessa ilustração antiga. Eu escolhi essa ilustração porque na época eu usei a arte dessa artista para fazer o estudo, já que o estilo dela se assemelhava mais com o que eu estava acostumada a fazer. E é mais fácil estudar a partir de manchas de aquarela tradicional para reproduzir no digital. E como eu já tinha uma memória de ter feito essa arte antes, eu decidi usar ela de novo, só que num programa diferente. Então a ideia era comparar minha ilustração usando a Wacom, que é mais acessível, fazendo a ilustra no iPad, né? Espelhando
o Mac no iPad. Só que isso só funciona se você tiver um Mac, tá? Só que assim, gente, eu vou ser bem sincera. Eu achei muito difícil usar a mesa digitalizadora, porque eu já tô tão acostumada a desenhar direto no display que bugou minha mente totalmente. E outra coisa é que a precisão do traço é muito diferente. E o lápis da Wacom, ele é meio duro, assim, e... Ai, sabe? Coitada da mesa, mas ela não tem muita comparação com o iPad. Principalmente quando você tá usando o iPad há muito tempo. Então, mas assim, eu acho uma opção, assim, bem acessível, mas acho que tem melhores. Então, eu acabei usando a mesa digitalizadora só para fazer a line art. E eu precisei usar o lápis com bastante estabilização. Tem essa funcionalidade igual no Photoshop, Procreate. Só que eu achei que ela funciona, tipo, super bem. É muito prático de você estabilizar seu pencil, né? E eu comparei o tempo que eu fiz a line art usando o iPad e a mesa digitalizadora. E eu demorei o dobro de tempo para fazer na mesa digitalizadora. Tipo, no iPad eu demorei uns 25 minutos. E na Wacom eu demorei 50 minutos para fazer. Aí eu desisti totalmente de fazer a pintura, né? Usando a mesa, porque ia demorar muito. E eu não tenho tanto tempo disponível para ficar fazendo testes assim. Mas, assim, só de vocês verem a parte da line art, vocês percebem que eu tive muito mais dificuldade de fazer na mesa digitalizadora. Mas é possível, sim, você usar, né, no computador com uma mesa digitalizadora. E se você tiver um display, provavelmente deve funcionar também. No iPad eu mostrei certinho onde fica a função para estabilizar o pincel. E dá para fazer isso com todos os pincéis. Mas eu usei o lápis para fazer a line art. E eu não precisei usar a estabilização para fazer a line art no iPad. Porque eu não gosto muito de estabilizar meus brushes. Eu acho que fica meio esquisito. Especialmente uns brushes mais texturizados. Eu prefiro uma line art assim mais solta, mais sujinha. E eu não sei se vocês perceberam, mas a imagem espelhada no iPad ficou um pouco pixelada. Isso é normal, eu acho. E não me incomoda muito. Mas eu não sei se é porque tava espelhado do computador ou se era por causa da minha película. Porque depois que eu troquei a minha película, eu vi uma diferença enorme, assim. Porque tava bem esquisito, bem pixelado, não sei o quê. Ela já tava velha. Mas sorte que na hora eu não reparei, então nem me incomodou pra fazer. Mas provavelmente não. Quando vocês estiverem vendo, vocês vão perceber que ela tá meio esquisitinha. E como eu disse, pra fazer a line art no iPad foi bem mais rápido. Eu sei que vocês podem pensar que eu fiz a arte mais rápido no iPad porque eu fiz primeiro na Wacom, né? E aí depois eu já tava acostumada e eu já fiz mais rápido no iPad. Mas assim, não foi isso. Eu fiz primeiro no iPad. Só que eu inverti o vídeo pra ficar mais dinâmico. E realmente desenhar na mesa digitalizadora consome bastante tempo. Se eu fosse indicar pra quem tá começando, eu não recomendaria a mesa digitalizadora sem display, porque é muito difícil, assim, pra você começar. E aí provavelmente você vai ficar com muita raiva porque você não vai conseguir desenhar e você vai desistir. Mas esse não é o foco do vídeo. Eu gostei muito desse programa, mas sinceramente eu não gostei tanto do brush de lá. Talvez porque eu esteja muito acostumada, assim, com os outros programas, mas achei que ele tem uma textura meio esquisita, assim, de perto fica meio esquisito. Mas de longe fica normal, tá? Eu achei o programa super fácil de mexer, ele é bem visual, bem intuitivo, eu não tive dificuldade nenhuma. Assim, só numa partezinha ali na pintura que eu não entendi muito bem, mas quem usa, assim, por exemplo, o Photoshop, no iPad, sabe que é muito complicado, porque, sei lá, funciona meio esquisito, assim, é meio duro, assim, você tem que ficar clicando nos negócios, assim, não é fácil, assim, igual o Procreate, assim. No Procreate é muito fácil, ali você sabe certinho onde fica as coisas, não fica cheio de coisa na tela, mas no Photoshop, assim, eu não recomendo muito, não. Acho que tem programas melhores pra você desenhar do que o Photoshop, né, com certeza. E eu não lembro de ter usado outros programas na minha vida, eu acho que eu só usei o Paint Sai, não sei se esse é o nome, que ele também é muito fácil, mas ele é bem, assim, pra iniciante, sabe? Porque ele é muito fácil de mexer, é gratuito, eu acho. Era na minha época, pelo menos. E é muito intuitivo também. Mas eu não tenho outras experiências com outros programas. Não que eu lembre, porque minha memória é péssima também. Comparado com esses 3 programas que eu já usei, né? O Photoshop, o Procreate e o Paint Tool, eu acho que ele é muito parecido com o Procreate, sabe? Porque eu achei muito, muito fácil de entender exatamente onde fica as coisas. Mas ele é um pouco, assim, ele tem muita coisa na tela, assim, sabe? Você não consegue tirar muita coisa da tela, assim. Então isso me incomoda um pouco, porque eu gosto, assim, do Procreate, que você só fica vendo o desenho e as coisinhas são bem pequenininhas. E no Photoshop e no Rebelle, ele fica tudo
tudo meio na tela, assim. Então, se você não tem um display muito grande, uma mesa grande, às vezes pode incomodar um pouco na hora que você tá desenhando, porque fica muito poluído. Outra coisa que eu não comentei é que vocês podem estar achando meio esquisito que fica aparecendo um negocinho ali em cima no lado superior da tela, mas é porque como o Mac tava espelhado no iPad, os atalhos eles não funcionam muito bem. Então eu tava usando a Wacom pra usar os atalhos, sabe? De tipo desfazer, refazer e virar a tela. Porque assim, eu tinha configurado tudo certinho na minha mesa da Wacom, né? Que na parte de cima da mesa da Wacom tem os botões lá que facilita quando você tá desenhando. E assim, já que eu entrei nesse assunto de atalhos, eu sou uma pessoa assim criada no Photoshop. E assim, tipo, eu uso o Photoshop, eu usava Photoshop assim direto, desde, sei lá, quando eu tinha 13 anos, assim. Eu aprendia com um tutorial gringo. A Jovem Malu nem sabia falar inglês direito, mas eu aprendi tudo, tudo nesses videozinhos gringos de Photoshop. Mas, infelizmente, a minha memória é péssima. E eu não lembro de nada, assim, do Photoshop. Eu não lembro de nenhum atalho de Photoshop. Mas, assim, por que eu tô falando do Photoshop, tá? Se a gente tá falando de outro programa. Porque os atalhos do Rebelde, ele é muito igual. A maioria, eu acho. Os que eu vi, ele era igual ao Photoshop. E então é muito, muito fácil. Porque, assim, tem programas de desenho que os atalhos são muito diferentes do Photoshop. E aí, às vezes, você tá acostumado a usar Photoshop, aí você vai usar em outro programa de computador, e aí é, tipo, muito difícil, porque você tem que mudar tudo. Assim, é claro que os atalhos você pode mudar, né? Cada programa você pode deixar do atalho que você preferir, mas a facilidade de você ter um programa que tem os atalhos parecido com o Photoshop, né? Que é meio universal, assim, é muito bom. Então, pra quem tá acostumado com Photoshop, os atalhos são muito iguais. Eu tô falando atalho aqui umas 50 vezes. Mas eu não lembrava, então eu tinha que ver ali. Eu peguei os que eu mais usava, né? De refazer, desfazer, e escolher a cor aquele conta-gotas, né? E inverter a camada. E esses 4, né? De que eu geralmente uso. Os outros eu não uso muito, não.
chegamos na parte da pintura. E eu espero que não tenha sido um vídeo muito cansativo, porque vocês viram a line art 2 vezes, mas eu achei muito importante manter esse vídeo sem muitos cortes e sem estar muito acelerado, porque eu realmente queria mostrar a ferramenta em uso e as suas diferenças, né, entre os dois desenhos. Então, aí agora eu vou mostrar todos os brushes de aquarela. Eu tentei deixar eles em opacidade máxima, mas, gente, vocês viram que dá pra ajustar a quantidade de água do brush? Cara, isso é muito interessante. A forma como esse programa funciona é realmente impressionante, sabe? Também tem uma opção ali no cantinho direito, nas camadas, que você pode molhar a camada, tipo, igual você faz no tradicional. Quando você molha o papel primeiro, cheio de água, pra você fazer o fundo, né? E aí você coloca umas gotas, assim, de cor, aí fica um efeito, assim, meio difuso, fica muito legal. Então, ele tem isso. E eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Eu confesso que eu não consegui explorar muito essa funcionalidade porque eu achei um pouquinho confuso. Aquarela é um negócio complexo, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu testava, as pinceladas iam secando e o efeito ficava mudando, sabe? E, cara, é uma relação de amor e ódio com essa parte, porque ela é muito legal, né? Que você vê secando na aquarela digital, tipo, o negócio não é rígido, mas é muito chato quando você tá pintando no tradicional, tem que ficar esperando a camada secar. Isso acontece igual, então eu achei meio chatinho. Eu achei legal e chato, né? Mas tem uma opção ali que tem como secar a camada, mas eu não sei muito bem usar essas partes, porque a minha experiência com aquarela tradicional é bem escassa, então eu não consigo muito bem entender, sabe, como é que funciona. Então eu prefiro deixar sem secar automaticamente, eu não mexi muito nessa parte de secagem do programa. E eu achei muito legal a variedade de brushes que tem. Quando eu fui testar, eu achei que, tipo, todos eram iguais, porque você consegue mudar, sabe? Colocar a quantidade de água, mudar a opacidade. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas acho que é tudo igual, então, né? Mas aí depois você começa a notar as características mais únicas de cada pincel e ver como eles funcionam pra mesclar. Eu tentei fazer essa pintura ficar mais parecida possível com o meu estudo original, mas trazendo mais o efeito de aquarela. E foi muito difícil. Eu tive que desfazer o fundo várias vezes, porque tava ficando, tipo, manchado demais. Então foi muito complicado entender como que funcionava e como que ia ficar, como que eu queria que ficasse. Mas depois eu fui pegando o jeito. E eu achei mais impressionante quando eu fui pintar o cabelo e a roupa da personagem, porque parecia muito aquarela de verdade, sabe? Você ia colocando, ele ia secando, e aí parecia que tava cheio de água. Ah, é muito incrível esse programa, é impressionante. Outra coisa que eu não falei, mas que ali nas configurações do brush também, tem uma parte que você consegue escolher se você vai pintar, mesclar, se é aquele efeito mais aguado. Cara, isso é muito legal também. Tipo, dentro de cada brush, você tem essa opção. Isso é impressionante. Enfim, eu não vou falar muito agora, porque assim, ouvir 30 minutos da minha voz é quase uma tortura. Então eu vou deixar vocês curtindo o processo, com uma musiquinha bem tranquila. E eu volto no final do vídeo pra falar mais sobre o resultado e o que eu achei.
art, eu calculei o tempo para vocês verem quanto demorou sem edição. A line art, né, demorou 20 minutos e a pintura 80 minutos no iPad.
no iPad, tá, gente? Então foi cerca de 1h40 pra concluir essa arte. E eu achei que eu ia demorar mais pra fazer a pintura, porque eu tava com muita dificuldade, mas até que eu não levei tanto tempo, né? 1h40 pra fazer um desenho é um tempo relativamente razoável. Então, geralmente, em um programa novo, eu demoro muito mais pra entender tudo que eu tô fazendo ali. Mas eu sei que a arte tava meio pronta, por isso que demorou um pouco menos. Eu tinha uma memória de já ter feito ela antes, mas mesmo assim, pintar em aquarela digital nesse programa é tão difícil quanto na aquarela tradicional. Eu achei muito desafiador, mas eu não vou desanimar. Eu gosto de testar programas novos, principalmente quando o estilo de arte me agrada. Provavelmente, se eu estivesse fazendo pintura a óleo, eu ia deixar na metade do desenho, porque eu odeio pintura a óleo. Principalmente se ele tiver a função de esperar secar também. Meu Deus do céu, aí você tem que ficar esperando o programa secar durante 2 dias. Brincadeiras à parte. Mas assim, pintura a óleo é bem difícil, né? Então, gente, foi isso. Eu não deixei a finalização tão perfeitinha quanto a primeira ilustração, porque eu acho que o charme da aquarela tradicional está justamente nesse ar meio imperfeito e inacabado. E eu amei o resultado, as manchas ficaram super legais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, testando esse programa comigo. E domingo eu volto com um estúdio vlog. Eu sei que hoje é quarta-feira, eu tô postando um vídeo num dia diferente, mas eu vou tentar postar vídeos 2 vezes por semana. Na quarta-feira eu vou fazer um vídeo mais assim, sem ser estúdio vlog, um pouco mais curto, ou talvez mais longo igual esse. E no domingo eu volto com o estúdio vlog. Eu precisava de um tempo aí pra conseguir acumular vídeos pro estúdio vlog de domingo. Por isso que eu não postei no domingo passado. Mas eu não vou desistir desse canal, tá bom? Então se cuidem, bebam água e tenham uma ótima semana. Tchau!